Muito bem. Continuando aqui, eu havia falado para vocês, de maneira a gente pode ter um bom indicativo, né, uma boa medida que indique o processo de oxidação de substrato. Eu já comentei em vídeos anteriores para vocês, quando a gente mede as trocas gasosas, a gente tem uma boa ideia do que está acontecendo em nível de oxidação de substrato. Basicamente, pela medida do RER, das razões de trocas respiratórias, que nada mais são, nesse caso aqui, do volume de CO2 produzido dividido pelo volume de oxigênio consumido, a gente tem uma condição de saber se o substrato durante o exercício que está sendo oxidado é predominantemente carboidrato ou predominantemente gordura, predominantemente glicose ou lipídio. Por quê? Porque, como a gente sabe, né, a respiração celular, né, no processo de oxidação completa do substrato, a gente, né, o que a célula faz é a respiração celular, é um processo conhecido, né, onde a gente tem a utilização de oxigênio para a oxidação completa do substrato, para formação de energia, produção de energia, com subsequente formação de CO2 e água, né? Então, quando a gente pega tanto a glicose, né, como molécula padrão, a gente entender o metabolismo dos carboidratos, né? Lembrando que tem muitos, quando a gente fala de carboidrato, a gente está falando de um número variado de moléculas, né? A gente usa a glicose como modelo padrão para a gente entender o metabolismo de carboidrato, assim como a gente usa o ácido palmítico para entender metabolismo de lipídios, tá? Utilizando essas duas moléculas aqui como padrão para a gente entender metabolismo de carboidrato e de gorduras, a glicose, como é que chama? A composição da glicose, a glicose é composta por 6 carbonos, né, 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrogênio e 6 moléculas de oxigênio. Enquanto a molécula do ácido palmítico, ela é composta por 16 carbonos, 32 hidrogênios, 2 oxigênios. Se a gente oxidar, para a célula oxidar a glicose completamente, prover as 32 moléculas de ATP, a célula precisa que estejam disponíveis ali, na mitocôndria, 6 moléculas de oxigênio, de O2, tá? 6 moléculas de O2. E para a oxidação completa do ácido palmítico dentro da mitocôndria, são necessárias 23 moléculas de O2. Quando tem a disponibilidade dessa quantidade de oxigênio para a glicose e essa quantidade para o ácido palmítico, então a gente tem a oxidação completa, né, a geração de 38 moléculas de ATP aqui no caso da glicose, 147 moléculas de ATP aqui no caso de um ácido palmítico, com a produção subsequente de, no caso da glicose, 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água. Então, 6 CO2 e 6 H2O. No caso do ácido palmítico, a gente tem 16 moléculas de CO2 e 16 de água, né? Da onde que vem essas 6 moléculas, no caso da glicose, de CO2? A composição da glicose são de 6 carbonos, né? Então, 6 carbonos da glicose estão aqui, 6 carbonos, 6 moléculas de carbono. A gente tem aqui uma molécula de O2, que são 2 moléculas de oxigênio combinadas, né? Então, a gente tem, cada molécula aqui são 2 oxigênios, então 2 vezes 6, a gente tem 12 O2. Da onde vem esses 12 O2? A célula teve que consumir 6 moléculas de O2, né, de oxigênio combinado. Então, tem 12 moléculas de oxigênio aqui. Mais 6 moléculas de água, né? Então, nesse caso aqui, são 2 hidrogênios combinados, vezes 6, número de moléculas, tem 12. Da onde vem esses 12? Aqui, ó, 12 moléculas de hidrogênio e 6 moléculas de oxigênio. Oxigênio simples aqui, não combinado. Da onde vem essas 6 moléculas de oxigênio? Aqui de cima, 6 moléculas de oxigênio. Então, a oxidação completa de uma molécula de glicose
que tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, precisa de 6 moléculas de O2, né, de oxigênio combinado, para formar 6 moléculas de CO2 e 6 de água. No caso do ácido palmítico, é a mesma lógica, né? Um ácido palmítico, ele é composto por 16 carbonos, 32 hidrogênios e uma molécula de oxigênio combinado, ou seja, tem 2 oxigênios aqui juntinhos. A célula, para oxidar completamente o ácido palmítico, precisa de 23 moléculas de O2, de forma que os 147 moléculas de ATP são geradas, junto de 16 moléculas de CO2 e 16 moléculas de H2O. Aqui a gente tem 16 carbonos, são os 16 carbonos que tinha aqui no ácido palmítico. Aqui a gente tem um oxigênio duplo, né, 2 moléculas ligadas de oxigênio, vezes 16, a gente tem 32 aqui, mais essas 16 moléculas multiplicando uma molécula simples de oxigênio, então a gente tem 32 mais 16, a gente tem 48 no total moléculas de oxigênio aqui, juntando essa parte com essa parte. De onde vem essas 48 moléculas? A gente tem aqui 23 moléculas de oxigênio combinado, 23 vezes 2, 46, mais 2 oxigênios combinados nessa molécula simples aqui em cima, 48. Então, equilibrado aqui também para oxigênio. E hidrogênio a gente tem aqui moléculas duplas de hidrogênio, né, ou seja, um hidrogênio ligado com o outro, vezes 16. Então, a gente tem 32, né, 32 hidrogênios aqui, são os 32 hidrogênios aqui de cima. Certo? Então, para oxidar completamente um resíduo de glicose e um resíduo de ácido palmítico, a célula precisa consumir essa quantidade e essa quantidade aqui, para oxidar glicose e ácido palmítico, respectivamente, formando como produto final essa quantidade aqui de CO2 e água, CO2 e água. Muito bem. Quando a gente mede o volume de oxigênio consumido para oxidar completamente a glicose, e olha, o volume de CO2 produzido, quando a gente divide o volume de CO2 produzido na oxidação completa de glicose, divide pelo volume de oxigênio consumido, a gente tem uma razão de 1, né? Por quê? Porque foram 6 moléculas de CO2 produzidas, que está aqui embaixo, e foram 6 moléculas de oxigênio consumidas, que está aqui em cima. Então, a célula teve que, para gerar os 38 moléculas de ATP pela oxidação completa da glicose, ela gerou 6 moléculas de CO2, consumiu 6 moléculas de oxigênio. Então, a razão de CO2 produzido por oxigênio consumido é igual a 1. No caso do ácido palmítico, a célula, para oxidar completamente o ácido palmítico, ela gerou 147 moléculas de ATP, produziu 16 moléculas de CO2, que está aqui, ela teve que consumir 23 moléculas de oxigênio, que está aqui. Ela produziu 16 moléculas de CO2, mas consumiu 23 moléculas de oxigênio. A razão disso aqui, um dividido pelo outro, dá igual a 0,7. Isso leva a gente a entender que, se a gente conseguir medir o volume de CO2 produzido e o volume de oxigênio consumido, a gente consegue ter uma boa ideia de qual substrato está sendo predominantemente oxidado durante o exercício. Então, se a gente medir a razão de trocas respiratórias durante o exercício, e se o valor se aproximar de 1, é porque, naquele exercício, a oxidação tem sido predominantemente de carboidrato. Se, de um outro lado, durante o exercício, a razão de trocas respiratórias estiver mais próximo de 0,7, então é porque aquele exercício está mobilizando predominantemente gordura. 2 parênteses importantes aqui, né? Eu falei de RR e aqui eu escrevi QR. QR é um termo que denota respiração celular. Aqui esse QR é de quociente respiratório. E quando a gente fala de quociente respiratório, a gente está falando de respiração celular. Ou seja, isso aqui deveria ser medido em nível celular.
Mas durante o exercício, o que a gente consegue fazer é uma medida no nível do trato respiratório superior, nas vias aéreas. A gente não consegue acessar a célula muscular para medir a respiração celular. Então, o que a gente faz uma medida nas vias aéreas superiores, né, onde o indivíduo usa a máscara, e o equipamento faz uma coleta de amostra de gases que o indivíduo está expirando, e a partir dessa análise, né, da análise dos gases expirados, a gente consegue estimar o volume de oxigênio, o volume de CO2 produzido e o volume de oxigênio consumido. A isso é dado o nome de razão de trocas respiratórias. Então, enquanto o QR, quociente respiratório, tem a ver com a respiração celular, ou seja, essa razão de CO2 por VO2 em nível celular, a razão de trocas respiratórias é a razão entre VCO2 e VO2, mas medida no nível do trato respiratório superior, ok?